Olá, pessoal! Semana passada a professora havia explicado o conteúdo de separação de misturas e mandei para vocês um exercício. Vamos fazer a correção desses exercícios, vamos analisar cada uma das questões. Então vamos começar com a primeira. A primeira questão dizia o seguinte: na produção de soro antiofídico, grandes mamíferos são inoculados com veneno atenuado de cobra. Depois de alguns meses, esses animais produzem anticorpos que ficam em solução no soro sanguíneo. O sangue, entretanto, possui aquilo que se chama de elementos figurados, que são as células de defesa, os glóbulos vermelhos e as plaquetas. Nada disso interessa na hora de obter o soro antiofídico. Por isso, o sangue coletado destes animais é separado em fração vermelha, que é descartada, e fração branca, que contém os anticorpos. Para fazer essa separação, o sangue é posto em tubos coletados ao redor de um rotor que gira em alta velocidade. Desse modo, os elementos figurados, sendo mais pesados, vão para o fundo do tubo, enquanto o soro, que é mais leve, fica na parte superior. Que método de separação é empregado neste caso? A resposta é centrifugação. Observem aqui na representação. A professora tem aqui uma centrífuga. Eles coletam o sangue do cavalo. Então, vocês lembram quando estudaram em zoologia, como é que se faz o soro antiofídico? Eles pegam o veneno da cobra, botam esse veneno da cobra no cavalo, inoculam no cavalo, aplicam uma injeção de veneno atenuado no cavalo. O que acontece? O sangue do cavalo, ele vai começar a eliminar esse veneno e, para tanto, ele vai criando anticorpos. Depois de um tempo, o que eles fazem no laboratório? Eles coletam o sangue do cavalo e querem separar o soro, o plasma, com os elementos que defendem, né, que vão degenerar o veneno da cobra, do sangue do cavalo. Então, eles botam esse sangue coletado do cavalo dentro da centrífuga, vão começar a giros, né, o rotor vai girar em vários RPMs, e aí o que acontece? As hemácias, que são os glóbulos vermelhos do sangue, né, e outras plaquetas vão para o fundo do sangue, e o plasma com os anticorpos vão ficar aqui. Vocês estão vendo que é uma cor de soro, né? Por isso que é chamado de soro antiofídico, soro contra o veneno de cobra. Então, para produzir o soro antiofídico, usa-se a técnica de separação de mistura chamada centrifugação. A segunda questão diz respeito ao petróleo. O petróleo pode ser separado em frações de diversos tipos, como a gasolina, o querosene, o gás liquefeito de petróleo, né, que é o GLP, a benzina, o asfalto. A realização desses processos só é possível pela aplicação de que técnica? Destilação fracionada. Lembrando, o petróleo. O petróleo é uma mistura de vários elementos líquidos. A gasolina é líquida, o querosene é líquido, né? Então, nós temos vários elementos dentro dessa grande mistura chamada de petróleo. Depois que eles coletam o petróleo da crosta terrestre ali, ele vai passar por um destilador. Agora, esse destilador, ele é aquecido com diversas temperaturas. Por exemplo, se eu pegar o petróleo e submeter a uma temperatura de 20 graus Celsius, o que vai sair do petróleo? Gás. Se eu aumentar a temperatura, aumentar a quantidade de chama que está atuando no petróleo, o que vai sair a 70 graus Celsius? Os produtos químicos chamados de solventes, tipo a querosene, né? Tipo os solventes que eu uso para desmanchar tinta. Se eu continuar aumentando a temperatura do meu destilador para 140 graus Celsius, eu vou ter o quê? A liberação da gasolina. Se for para 190 graus Celsius, eu vou ter querosene.
Se eu botar o petróleo a uma temperatura de 270 graus Celsius, eu vou ter a liberação do óleo diesel. E conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou tirando os elementos que estão aqui dentro dessa grande mistura que é chamada petróleo. Por isso que isso é chamado de destilação fracionada. Então, o petróleo, para separar dele todos esses elementos que eu utilizo, que a gente conhece como derivados do petróleo, eu preciso de um equipamento, de um destilador que faça a separação de forma fracionada. A separação fracionada depende da temperatura. Conforme eu aumentar a temperatura do meu petróleo, eu vou tirar os elementos que eu quero, ok? Vamos agora para a pergunta de número 3. Água e óleo colocados no mesmo recipiente para formar uma mistura. A água e o óleo é uma mistura de que tipo? Então, por mais que a professora misture o azeite que está aqui dentro com a água, eu vou misturando, misturando, misturando. Vocês estão vendo aqui, ó, que nós temos uma mistura heterogênea, bifásica. Eu vejo a gordura, eu vejo o óleo, eu vejo a água. Então, essa mistura, como eu vejo duas fases, ela é chamada de mistura heterogênea. Por que é importante lembrar dos tipos de mistura? Porque conforme o tipo de mistura, eu vou usar uma técnica para separar. Então, vamos para cá. Se eu tenho uma mistura heterogênea, que é óleo e água, que técnica eu vou usar para separar essa mistura? O óleo é menos denso, a água é mais densa, eu vou usar um decantador. Aí eu deixo a minha mistura parar, vai ficar bem nítido onde está o óleo, onde está a água, eu jogo essa mistura num funil de decantação, abro a minha torneirinha, a água vai embora e o óleo fica aqui dentro. Separei a mistura heterogênea. Então, água e óleo é uma mistura heterogênea. Agora vamos para a questão de número 4. Observe a tabela. Então, nós temos 4 misturas. A professora misturou areia com pedacinhos de palha de aço, que é bombril, né? Café sendo coado, arroz e feijão misturados os dois e produção de sal nas salinas. Quais são os processos de separação de mistura que eu utilizo? Então vamos para cá, vamos avaliar a primeira. Eu tenho areia e pedacinhos de palha de aço. Está aqui o desenho, ó. Areia com pedacinhos de palha de aço. Como é que eu vou separar a areia do aço? Eu vou pegar um ímã e vou atrair o metal para o ímã. Aqui embaixo vai ficar areia, aqui vai ficar o metal preso no meu ímã. Essa separação de mistura é uma separação magnética. Eu tenho café sendo coado. Vamos para cá. Se eu tenho café sendo coado, eu vou precisar de um elemento chamado filtro, porque os grãozinhos de café têm um tamanho maior, eles vão ficar presos no filtro. A água vai passar pelo filtro. Então, esse processo aqui, quando eu estou fazendo café, eu estou fazendo um processo de filtração. O outro é arroz e feijão. Então, eu quero separar, né? Eu quero separar, os dois estão crus, eu quero separar o arroz do feijão. Então, são duas substâncias diferentes, o arroz é uma coisa, o feijão é outra, mas aí eu vou ter que fazer o quê? Como as duas são sólidas, eu tenho que catar. Então, eu boto feijão num lado, arroz no outro, e assim eu vou separando. Esse é um processo de catação. E o último item é produção de sal nas salinas. A lógica, assim, ó, a água do mar é drenada, é botada nos piscinões aqui, ó, e essa água do mar fica parada. O que acontece? Essa água, sob a ação do sol, a água, o H2O, vai evaporar. O cloreto de sódio, não, porque ele precisaria de uma temperatura muito alta para evaporar. Então, o sal vai ficar aqui repousando nas salinas e a água vai embora. Esse processo é um processo de evaporação. Então, para essa nossa questão, nós temos a resposta B. Para separar a areia e palha de aço, eu preciso de uma separação magnética. Para separar café que está sendo coado, eu preciso de um filtro. Para separar arroz de feijão, eu tenho que catar, eu tenho que fazer um processo de catação.
E para tirar o sal da água do mar, nas salinas, eu tenho que deixar que o sol bata na água, essa água vá embora e o que sobre nas salinas seja o sal. Então, a nossa resposta é separação magnética, filtração, catação e evaporação. Agora nós temos a quinta questão. Numa das etapas do tratamento da água que abastece uma cidade, a água é mantida durante um certo tempo em tanques, para que os sólidos em suspensão se depositem no fundo. A esta operação denominamos de... Então vamos para cá. Vamos recapitular um pouquinho o que acontece na SAMAI, né? Então, a entrada da água floculada. O que acontece? O que é essa água floculada? É que antes desse tanque aqui, a água que veio do Rio Benedito entrou num outro tanque aqui, que é chamado de tanque de floculação. Eles botam um elemento químico ali que deixa boiando tudo que é mais leve. Então, fica boiando na superfície e eles retiram esses flocos, né? Então, a água, mas o barro não vai flutuar. Então, essa água passa do tanque de floculação e essa água barrenta, que ainda está amarela, vem para esse tanque aqui, que é o decantador. E aí a água fica aqui paradinha. E o que acontece? Com o passar do tempo, mais a ajuda, né, dos elementos químicos que a SAMAI bota ali dentro, o barro vem aqui embaixo. Então, o barro é mais pesado, ele decantou e a água ficou aqui. O que acontece? Esta água vai passar para outro tanque chamado de filtro, porque aqui daí eles vão segurar os outros resíduos, né? Então, a água, quando ela vai ser tratada na SAMAI, ela vai passar por um processo de decantação, onde eu separo os sólidos do meu líquido. Questão de número 6. O petróleo é uma mistura de substâncias chamadas de hidrocarbonetos. Isso aqui vocês vão estudar no terceiro ano do ensino médio. Vocês vão entender um pouquinho melhor, que é um composto formado por hidrogênio e carbono. Mas vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Sendo uma mistura, pode ser separada por meio de um processo chamado de... Então, nós já aprendemos que o petróleo é uma mistura de várias coisas. Ali nós temos a gasolina, nós temos o querosene, nós temos alguns gases, nós temos até mesmo o asfalto. Então, para tirar isso tudo que está no petróleo, eu preciso de um equipamento que faça a minha destilação fracionada. Por quê? Porque o petróleo é uma mistura de muitas coisas. E estas coisas todas, elas precisam ser separadas. Então, conforme a temperatura, eu vou separando cada uma delas. Se for 20 graus Celsius, são os gases, e conforme eu vou aumentando a temperatura, eu vou tirando os elementos da minha grande mistura, que é o petróleo. Ok, pessoal? Então, a nossa atividade de separação de misturas foi essa. Espero ter colaborado com vocês, que tenha elucidado algumas dúvidas que vocês tiveram durante a aula de separação de mistura, né? Desejo que vocês fiquem bem e daqui a pouco nós já estamos novamente em sala de aula. Um abraço.